Olá, eu sou o professor Éder Regis, da Escola Estadual José Ferreira Barbosa, no município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esta videoaula é mais uma ação do PROEMI, Jovem de Futuro, aqui na nossa instituição de ensino. A apostila que eu vou usar para estar apresentando essa videoaula está disponível no site da nossa escola, http as iniciais da escola, Escola Estadual José Ferreira Barbosa, 2013.wix.com/José Ferreira Barbosa. Esse link que aparece logo abaixo é o Facebook da nossa escola. Você pode estar entrando e curtindo a nossa página, ok? Vamos lá então. Eu não vou ficar preso muito às definições de matrizes, porque eu acredito que a pessoa que esteja procurando saber alguma coisa sobre matrizes e determinantes já possui algum conhecimento acerca do assunto. Por exemplo, os nossos alunos vão usar essa videoaula apenas para fazer uma revisão. Então vamos começar já direto com as operações com matrizes. A primeira delas é a adição. Adição de matrizes. A adição de matrizes tem uma condição para que isso possa acontecer. Qual é a condição necessária para que possa ser possível a operação de adição entre duas matrizes? Aqui entre parênteses está descrito: tem que possuir mesma ordem, ou seja, o número de linhas e de colunas das duas matrizes tem que ser igual para ser possível essa operação. Consideremos então duas matrizes. A matriz A 3, 4, 5 na primeira linha, 2, 1 e 0 na segunda linha. E a matriz B. A mais B eu vou chamar de C. A mais B eu vou chamar de C. Então temos da seguinte forma. Você vai associar, a operação de matriz é muito simples. Você vai associar o primeiro elemento de A, que é o 3, com o primeiro elemento de B, que também é um 3. Aqui embaixo eu deixei apenas indicado, eu nem fiz o cálculo, coloquei 3 mais 3 e logo abaixo está o 6. Você pode fazer direto. Conforme você vai exercitando, você vai ficando mais craque para realizar esse tipo de operação. Você pode efetuar essa operação direto. 3 mais 3, 6. 4 mais 5, 9. E assim sucessivamente. 5 mais 1, 6. Eu estou associando o elemento 5 da primeira linha e da terceira coluna com o elemento da primeira linha e da terceira coluna da outra matriz. É o primeiro elemento com o primeiro elemento, o segundo elemento com o segundo elemento, e assim sucessivamente. É bem simples fazer a operação de adição entre matrizes. Eu vou colocar aqui para exemplificar. Eu vou colocar aqui duas matrizes, por exemplo. Duas matrizes 3×3. Olha só. Eu tenho aqui duas matrizes 3×3. 3×3 não. 2×3. Duas linhas e 3 colunas. Eu vou associar o primeiro elemento da matriz A, que é o 3, com o primeiro elemento da matriz B, que também é o 3. Ó, eu tenho aqui duas matrizes. 3 mais 3, 6. 4, que é o segundo elemento. É o elemento A12. Vou associar com o elemento B12, que é o 5. 4 mais 5, 9. 5 mais 1, 6. 2 mais 6, 8. 1 mais menos 5, olha aqui. O elemento da segunda linha e da segunda coluna. É o elemento C22. Esse elemento aqui. 1 mais menos 5. 1 menos 5 dá menos 4. 0 mais 2 dá 2. Então, a matriz C é essa matriz aqui.
Deixa eu deletar essa matriz que eu acabei de digitar para voltar ao meu documento do Word como se fosse o original, deixar pronto aqui no meu computador. Desde já, eu gostaria de dizer para vocês que esse programa eu comecei a usá-lo tem poucos dias, então já vou pedindo desculpa de alguns erros que eu possa eventualmente estar cometendo, ok? Esse programa é chamado de Screen Recorder. Screen Recorder. Você pode estar fazendo o download dele, instalando no seu computador. Aí é só ir lá no YouTube e procurar um tutorial que te ensina passo a passo como gravar a sua videoaula utilizando o programa Screen Recorder, ok? Agora vamos para a multiplicação de matrizes. Nós aprendemos a fazer a operação de adição. Agora vamos aprender a fazer a operação de multiplicação, o produto entre duas matrizes. O produto entre duas matrizes só é possível quando o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda, ou seja, a matriz B 2×2 e a matriz C 2×2 possui o mesmo número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então é sim possível fazer a operação de matrizes, a operação de multiplicação entre essas duas matrizes, que é a matriz B vezes D, que eu vou chamar apenas de BD. Aqui, novamente, eu apenas indiquei os cálculos e coloquei o resultado final aqui mais embaixo, ok? Você vai sempre pegar a linha de uma a linha da primeira e multiplicar pela coluna da segunda. Quais são os elementos que estão na primeira linha da matriz B? Um é o elemento 2 e o elemento 1. E depois, na matriz D, eu não tenho na primeira coluna o elemento 5 e o elemento 4. Eu vou associar o primeiro que eu peguei da matriz B, que é o 2. Eu vou associar ele com o primeiro elemento que eu peguei da matriz D, que é o 5. Eu vou fazer a multiplicação entre esses dois. Isso aqui é igual a 2 vezes o 5 mais 1 vezes o 4. Não se esquecendo que primeiro a gente faz a operação de multiplicação, não é verdade? Primeiro multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Como eu tenho lá 2 vezes 5, 10, mais 1 vezes 4, 4. 10 mais 4 é igual a 14. Pronto, está aqui, ó. É o primeiro elemento, é o elemento da primeira linha e da primeira coluna. O elemento da matriz BD, que está na primeira linha e na primeira coluna, que é o 14. Aqui, ó, o resultado está aqui, certo? Depois eu vou pegar o 2 e o 1, que são os elementos da primeira linha, e multiplicar pelos elementos da segunda coluna. Então vai ficar 2 vezes menos 2 mais 1 vezes 1. Está aqui embaixo, aqui, ó, tá tudo descrito passo a passo para que você possa entender. 2 vezes menos 2, vou fazer aqui do lado, passo a passo. 2 vezes menos 2 dá menos 4, certo? Mais 1 vezes 1 dá quanto? 1 menos 4 mais 1 é igual a menos 3. Pronto, está aqui, ó. É o elemento BD que está na primeira linha e na segunda coluna. Então é o elemento, esse menos 3 aqui no final aqui corresponde ao elemento BD 1, 2, certo? Deixa eu apagar aqui novamente
para que o meu documento possa ficar prontinho para ser usado em outras oportunidades, ok? Matriz inversa. A matriz inversa, basta quando você quiser obter, não é sempre que é possível obter a matriz inversa. Quando for possível você conseguir obter essa matriz inversa, quando for possível obter valores para A, B, C e D, utilizando esse sistema aqui, ó, sistema de equações do primeiro grau. Então, se é possível você achar valores para A, para B, para D, então é porque se trata de um sistema possível e determinado. Então você vai conseguir achar a sua matriz inversa. Quando não for possível, não é possível. Se é possível encontrar a matriz inversa, você vai proceder dessa seguinte forma aqui, ó. Toda vez que você multiplica um número pelo seu inverso, ou seja, o 2 vezes o inverso de 2, vou dar um exemplo prático aqui, que não seja só letra, para que você possa entender o que eu estou dizendo. Por exemplo, quando eu multiplico o 2, por exemplo, eu vou multiplicar o 2 pelo seu inverso. Qual que é o inverso de 2? O inverso de 2 não é 1 sobre 2? O inverso de 2 não é 1 sobre 2? Eu vou escrever aqui. Escreve isso aí. Isso é igual. Isso é igual. Multiplicando numerador com numerador, denominador com denominador, isso vai dar 2 sobre 2. Que é a mesma coisa que 2 dividido por 2, que vai dar 1. Não se esqueça que o 1, 2, ó, olha o 2 aqui. 2, o número 2, vezes o seu inverso, que é 1 meio, dá 2 sobre 2. Ó, 2 vezes o 1, e o 1, que a gente não escreve no denominador, mas ele existe multiplicado com o 2 que está embaixo, o denominador. 2 vezes 1, 2, 1 vezes 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1, que é um elemento neutro da multiplicação. Certo? E o elemento neutro da multiplicação entre matrizes é esse elemento iene aqui, ó, chamado de matriz identidade. Toda vez que você multiplica uma matriz pelo inverso dela, você encontra a matriz identidade. A matriz identidade é o elemento neutro da multiplicação entre matrizes. Quando eu multiplico uma matriz qualquer, por exemplo, a matriz B, 2 por 2, pela matriz identidade 2 por 2, eu vou encontrar a própria matriz B. Por quê? Porque a matriz identidade é o elemento neutro da multiplicação. Por isso que eu usei esse método aqui, ó. Se eu quero encontrar a matriz inversa da matriz 1, 4, 2 e 3, basta que eu multiplique essa matriz pela matriz inversa, que eu vou encontrar quem? A matriz identidade. Mas quem é a matriz inversa se eu não encontrei ainda? Eu vou chamar simplesmente de A, de B, de C e de D. Ok? Deixa eu apagar aqui novamente. Vou voltar para a forma original. Aí eu vou proceder da mesma forma. A primeira linha, 1 e 4, vezes a primeira coluna da outra matriz, que é A e C. Então vai ficar 1 vezes A mais 4 vezes C. Depois, 1 vezes B vezes 4 vezes D. Após você montar esse sistema, essa matriz que está logo embaixo aqui, eu vou associar o primeiro elemento dessa matriz com o primeiro elemento dessa outra que está aqui do lado direito do sinal de igual, que é a matriz identidade. O que é a matriz identidade mesmo? A diagonal principal, todos os elementos é igual a 1 e os demais são nulos, ou seja, são igual a 0. Eu vou associar 1A mais 4C é igual a 1. 1B mais 4D
é igual a zero. E assim eu vou montar um sistema. Esse sistema aqui, ó. Eu montei aqui um sistema. Pronto. Montei aqui um sistema. Para que eu possa cancelar alguma coisa aqui, basta que eu multiplique esse 4C por menos 3, que vai dar menos 12. E esse 3C que está embaixo, eu multiplico por 4C, que também vai dar 12. E menos 12 com 12 cancela. Eu vou cancelar. O menos 12 com mais 12 dá 0. Só sobrou o A. Como agora só sobrou A, eu já encontro o valor de A, que é o que? Menos 3/5. O valor de A está aqui, ó. É menos 3/5. Aí eu volto na primeira equação, substituo e encontro o valor de C. Da mesma forma eu vou proceder desse lado aqui, ó. Vou montar esse sistema, vou multiplicar o de cima por menos 3 e o de baixo por 4. Eu vou cancelar o D. Novamente estou cancelando aqui o D. Isso aqui é sistema de equações do primeiro grau, gente. Se vocês têm alguma dúvida para resolver um sistema de equações do primeiro grau, é só pegar um livro do 7º ano que você vai encontrar lá. 7º, 8º ano, tem vários sisteminhas lá para você relembrar, para que você possa então aprender a encontrar uma matriz inversa. Aqui eu cancelei os D, sobrou B. 5B é igual a 4. Aqui, ó. 5B é igual a 4. O 5 vai passar dividindo, vai dar o quê? 4/5. Aí eu volto na primeira equação, substituo e encontro o valor de D, que é menos 1/5. Quem é a matriz inversa? Basta que eu pegue, eu não chamei a matriz inversa de A, de B, de C e de D? Basta substituir aqui, ó. A matriz inversa, denominada de A elevado a menos 1, é essa aqui, ó. Menos 3/5, 4/5, 2/5 e menos 1/5. Observação. Faça o teste. Multiplique a matriz inicial pela matriz inversa e vê se dá a matriz identidade. Pronto. Basta você pegar a matriz dada lá em cima. Essa matriz aqui, ó. Basta você pegar essa matriz aqui. Essa matriz que foi dada inicialmente aqui, ó. 1, 4, 2 e 3. Multiplicar pela matriz que você encontrou e ver se vai dar a matriz identidade. 1, 0, 0 e 1. Beleza? Fazendo isso, você vai perceber então que é verdade, que a matriz identidade é o elemento neutro da multiplicação. E uma matriz multiplicado pela sua inversa, quando existe, vai dar sempre a matriz identidade. Utilizando essas verdades aí, essas propriedades da matemática, eu encontrei a matriz inversa de A. Ok? O nosso próximo assunto, eu já vou falar na sequência, né? Que é uma revisão para os alunos do 2º ano do ensino médio da Escola Estadual José Ferreira Barbosa. Eu já vou falar então de determinantes. Mostramos aqui a resolução de algumas operações de matriz, adição, multiplicação e matriz inversa. Agora vamos encontrar o determinante, tá? Vale lembrar que não existe determinante de uma matriz que não seja quadrada. E o primeiro determinante que nós vamos aprender a encontrar é o determinante da matriz quadrada de ordem 1. Por definição. Tá bom? Por definição, se a matriz, olha aqui essa matriz A. Matriz A tem apenas um elemento. Não é uma matriz coluna e nem uma matriz linha, é uma matriz de apenas um elemento, né?
por definição, o determinante dessa matriz A é o próprio elemento. Ou seja, o determinante de A, eu coloquei logo abaixo aqui, ó, é 2. O determinante de A é 2. E o determinante de B, que só tem o elemento 3, também é o próprio 3. Se você fazer a adição desses determinantes, vai dar quanto? Det de A mais det de B, 2 mais 3 é igual a 5. Determinante de matriz de ordem 1. Se você tem apenas um elemento, o determinante dessa matriz é o próprio elemento. Determinante, simples, né, gente? Muito simples. Determinante de uma matriz quadrada de ordem 2. Dada a matriz A 2, 1, 4 e 5, calculamos o seu determinante assim. Você multiplica, deixa eu colocar, vou colocar aqui uma setinha para que você possa identificar a diagonal principal, certo? Aqui, diagonal principal. Calculamos da seguinte forma: a diagonal principal menos o produto entre os elementos da diagonal secundária, que seria o 4 e o 1. O 2 e o 5 é chamado diagonal principal, o 4 e o 1 diagonal secundária. Para calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2, basta fazer o produto entre os elementos da diagonal principal e subtrair o produto entre os elementos da diagonal secundária. 2 vezes 5, 10. 4 vezes 1 é 4. 10 menos 4 é igual a 6. Pronto. Não se esqueça, quando você multiplica em direção da diagonal principal, é mais. Quando você multiplica na direção da diagonal secundária, é menos. A diagonal principal é da esquerda para a direita e a diagonal secundária é da direita para a esquerda. Não pode esquecer. Por quê? Porque para multiplicar, para encontrar o determinante de uma matriz quadrada de ordem 3, utilizando a regra de Sarri, você precisa lembrar dessas propriedades. Tá bom? Dada a matriz, olha aqui, dada a matriz A, é uma matriz de ordem 3, 3 linhas e 3 colunas, lembre-se, só podemos calcular o determinante de matriz quadrada, ou seja, se é matriz de ordem 1, tem uma linha e uma coluna. Se é matriz de ordem 2, tem 2 linhas e 2 colunas. Se é matriz de ordem 3, tem 3 linhas e 3 colunas. Para calcular o determinante de uma matriz de ordem 3, utilizando a regra de Sarri, procedemos da seguinte forma: você copia essa matriz aqui, você copia a matriz A e repete aqui do lado, as duas primeiras colunas, 1, 2 e 3, 1, 2 e 4. E você faz o produto entre os elementos, associando eles de 3 em 3. Quando for na direção da diagonal principal, porque se não é mais uma matriz quadrada, olha aqui embaixo, se isso aqui não é mais uma matriz quadrada, fica estranho eu falar em diagonal principal, pois a diagonal principal existe quando a gente está falando de matriz quadrada, não é verdade? Olha aqui a diagonal principal dessa matriz aqui, 1, 2 e 3. Então, quando você for associar os elementos aqui embaixo para encontrar o determinante, associando eles de 3 em 3, quando for na direção da diagonal principal, é mais. Quando for na direção da diagonal secundária, é menos. Não pode esquecer disso. Quando você for associar os elementos na direção, lembra da matriz de ordem 2. É o produto entre os elementos da diagonal principal menos o produto entre os elementos da diagonal secundária. Quando você estiver associando
da direita para a esquerda, aqui ó, na diagonal secundária, você tem que colocar o sinal de menos. Vamos associar aqui ó, na direção da diagonal principal primeiro, 1, 2 e 3. Eu deixei marcadinho aqui ó, deixei 1 vezes 2 vezes 3, mais 1 vezes 1 vezes 3, também mais 0 vezes 2 vezes 4, também mais. Quando você estiver na direção da diagonal principal, ou seja, da esquerda para a direita, não importa o resultado que der, você multiplica por mais, ou seja, não vai mudar, vai permanecer da mesma forma. Quando você estiver fazendo o inverso, quando você estiver multiplicando da direita para a esquerda, no sentido da diagonal secundária, olha a setinha aqui que eu coloquei, 1 vezes 2 vezes 3, não dá 6? Vai dar menos 6. Você não pode esquecer de adicionar o sinal de menos quando você estiver fazendo o produto entre os elementos que estão na direção da diagonal secundária, certo? Aí é só continha, tá bom? É só aritmética básica. 1 vezes 2 vezes 3 dá 6, eu coloquei aqui na frente, ó. 6. Depois 1 vezes 1 vezes 3 dá 3. O 0 vezes qualquer número dá 0. Os negativos aqui vai dar menos 6. Aqui vai dar menos 4. Aqui vai dar menos 4. E aqui vai dar 0, não tem sinal, né? Eu coloquei o 0, eu coloquei o menos apenas para você não se esquecer. E quando você estiver fazendo o produto entre os elementos que estão na direção da diagonal secundária, você tem que adicionar o sinal de menos. Se quando você fizer o produto der menos, quando você adicionar o sinal vai mudar, né? Você nunca pode esquecer disso. Fazendo as continhas aqui, ó, o 6 cancela com 6, 3 menos 4 dá menos 1. Então, det de A é igual a menos 1. Certo? Agora, vamos calcular. Vamos aprender um método aqui para calcular o determinante de uma matriz de ordem 4 ou mais. Vamos trabalhar com a matriz 3 por 3. Vamos trabalhar com uma matriz 3 por 3, por ser necessário menos 4. Porém, a ideia vale para todas de ordem maior ou igual a 2. Informações preliminares. Primeira coisa que nós vamos aprender a calcular é o chamado menor complementar. Vamos chamar esse menor complementar de D, ou matriz complementar. É a matriz que se obtém ao eliminarmos a linha e a coluna de um elemento previamente escolhido. Nesse caso aqui, eu escolhi o elemento 1. Você pode ver que ele está cortado tanto na vertical como na horizontal. O elemento 1 que está na segunda linha, esse elemento aqui, ó, esse elemento que eu acabei de marcar, ele está na segunda linha e na terceira coluna. Então ele é chamado de menor complementar 2, 3, porque ele está na segunda linha e na terceira coluna. Quando você risca esse elemento, quais são os elementos que sobraram? Não é o 1 e o 1 na primeira linha, o 3 e o 4 na segunda? Então está aqui, ó. Cofator. Próximo aqui é o cofator. Falamos do menor complementar, agora vamos falar do cofator. O cofator A, também chamado de complemento algébrico, é definido por essa forma aqui, ó. Por essa forma aqui. A e J é igual a menos 1 elevado a I mais J vezes D e J.
Vamos fazer um exemplo prático, para que você possa entender melhor. Vamos escolher novamente um elemento, pode ser qualquer um. Vamos escolher o elemento 1 novamente, que é o elemento 2, 3, não é? Da segunda linha e da terceira coluna. Então, no lugar do A e J vai ficar A, 2, 3. Menos 1 elevado a 2 mais 3 vezes o menor complementar do elemento 2, 3. É só você substituir o I por linha e o J por coluna. É como você construir uma matriz quando você tem apenas a sua lei de formação, certo? Olha aqui a resolução do exercício. A2, 3 é igual a menos 1 elevado a 2 mais 3 vezes o menor complementar 2, 3. Todo número elevado a expoente ímpar, no caso aqui 2 mais 3 deu 5, permanece o sinal da base, vai permanecer negativo. Menos 1. Permaneceu negativo, não, menos 1. Como é que calcula o determinante de uma matriz de ordem 2? Não é o produto entre os elementos? Ó, vou até colocar uma setinha aqui para você não esquecer. Não é o produto entre os elementos da diagonal principal menos o produto entre os elementos da diagonal secundária? Não é? Então, 1 vezes 4, 4. 3 vezes 1, 3. 4 menos 3, que dá 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Quanto vale o cofator do elemento A2, 3? Vale menos 1. A partir do momento que você compreendeu a ideia de menor complementar e de cofator, vamos passar então ao teorema fundamental de Laplace. Existem vários métodos para calcular determinante de ordem 4. Vamos mostrar alguns. O primeiro deles é conhecido como teorema fundamental de Laplace. Olha a definição. O determinante de uma matriz de no mínimo ordem 2 é a soma do produto dos elementos de uma fileira, linha ou coluna pelos seus respectivos cofatores. Ou seja, dada essa matriz aí, escolhendo a fileira da primeira linha, temos a seguinte fórmula. Eu posso escolher uma fileira. Tanto faz se essa fileira for a primeira linha ou a primeira coluna. Nós escolhemos isso aqui. Justamente porque até o elemento da terceira coluna é 0. Né? E 0 vezes qualquer coisa é 0. Nem precisa calcular o cofator com 3. Olha só. Com relação ao 1. Com relação ao 1. Não é elemento A11 que está na primeira linha e na primeira coluna? Então vai, olha a fórmula. Menos 1 elevado a 1 mais 1, que é esse 1 mais 1 do elemento A aqui, vezes o menor complementar do elemento 1, 1. Você vai lá. Como é que eu faço para achar o menor complementar? Basta você eliminar a linha que está o 1. Olha só. Sobrou quem? O 2 e o 1, 4 e o 3. 2 e 1, 4 e o 3. Menos 2, menos 1 elevado ao quadrado, menos 1 elevado ao quadrado vai dar positivo, vai dar 1. E o determinante dessa matriz aqui, ó, do elemento D11. 3 vezes 2, 6, menos 4 dá 2. 1 vezes 2 dá 2. Então, o cofator do elemento 1, 1 vale 2. Certo? Vale 2. E o cofator do elemento A12, quem seria o A12? É o 1. Né? Deixa eu apagar essas setinhas aqui para não confundir vocês. Vou colocar outra seta aqui. Outra setinha. Agora esse outro 1 aqui, ó. Eliminamos isso aqui. Quando você elimina, sobra quem? 2 e 1, 3 e 3. Para que você possa colocar aqui, ó, no lugar do menor complementar do elemento 1, 2. Aqui é só substituir na fórmula. A12 é igual a menos 1 elevado a 1 mais 2 vezes o determinante com relação
ao elemento 1, 2. Menos 1 elevado a 3 dá menos 1. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1 dá 3. 6 menos 3 dá menos 3. O cofator do elemento 1, 2 vale menos 3. Pronto. Ah, professor, essa aqui é a fórmula. Escolhe-se uma linha. Isso aqui é a fórmula do teorema de Laplace. O 1, ele não é relativo ao elemento A1, esse primeiro elemento aqui, ó. Então é 1 vezes o cofator A11 mais o outro 1 que está na próxima fileira. Qual que é o segundo elemento da primeira linha? Não é outro 1? Então é 1 vezes o cofator A12 mais 0 vezes o cofator do elemento A13. Mas eu nem vou calcular o cofator A13, porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Basta que eu calcule o cofator A11 e o cofator A12 e substituir na fórmula. A fórmula está aqui, ó. Essa fórmula que eu acabei de falar, ó. Basta substituir. O cofator A1 vale 2, então vai ficar 1 vezes 2 mais 1 vezes menos 3 mais 0. 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 2 dá 2. E 1 vezes menos 3 dá menos 3. 2 menos 3 dá menos 1. Então o determinante dessa matriz é menos 1. Nós calculamos pelo teorema de Laplace, não foi? Calculamos pelo teorema de Laplace. Deu menos 1. Lembra que quando calculamos utilizando a regra de Sarri, copiando a matriz, repetindo as duas primeiras colunas, também deu menos 1? Aqui. Só que o teorema de Laplace vale tanto para uma matriz de ordem 2, de ordem 3, de ordem 4, de ordem 5. E a regra de Sarri vale apenas para determinantes de ordem 3. Então, se você tem uma matriz de ordem 4 e quer calcular o determinante dela, basta você utilizar o teorema fundamental de Laplace. Utilize essa formulazinha, né? A formulazinha do cofator, não pode esquecer, né? Olha aqui a fórmula. AIJ é igual a menos 1 elevado a I mais J vezes a matriz complementar ao elemento IJ. Você encontra os cofatores de uma linha. Você escolhe uma linha, uma fileira, tanto faz uma linha ou uma coluna. E aí, nesse caso aqui, nós escolhemos a primeira linha, né? Se a primeira linha é 1, 1 e 0, então vai ficar 1 vezes o cofator A11, o outro 1 vezes o cofator A12 e 0 vezes o cofator A13. Joga na fórmula e você consegue calcular o determinante de uma matriz de qualquer ordem, ok? Nós vamos ficando por aqui e desejando a todos que assistiram a nossa videoaula bons estudos e que vocês possam se saírem bem e alcançar o objetivo de cada um de vocês, ok?